Em destaque a reforma da Previdência, direto para Brasília, Levi Guimarães. A Câmara começou a analisar o texto da reforma da Previdência no plenário, mas ainda não conseguiu votar. Após um longo dia de negociações, idas e vindas, a sessão para tratar do tema só começou perto das 9 da noite e foi destinada apenas à discussão da matéria. Deve acontecer mesmo nesta quarta. O governo segue confiante na aprovação, como afirma o presidente Jair Bolsonaro. Segundo informações de vocês mesmos, o Rodrigo Maia é o nosso general dentro da Câmara agora para aprovar com toda certeza, antes do recesso, os 2 turnos dessa nova Previdência. Apesar de não ter cumprido a meta inicial de votar a reforma em primeiro turno na terça, o governo encontrou ambiente favorável no plenário. Nas votações de requerimentos para retirar a proposta de pauta e para encerrar a discussão, os governistas obtiveram, respectivamente, 331 e 353 votos. Na votação do mérito da reforma, serão necessários 308 deputados favoráveis. A líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, do PSL, afirma que a oposição não vai conter a maioria. Para mim, o melhor dos mundos faz a obstrução mesmo, a gente vence a obstrução e vota, não tem problema. Porque, na verdade, o acordo que foi feito era bom para a oposição, era para deixar a oposição até falar mais. Então, já que a oposição não quer um acordo, a gente vai vencer a oposição, vai tratorar e vai votar. E vamos, quem tem voto ganha, e a gente vai ganhar. Ajustes finais ao texto ainda são trabalhados pelo relator e a base governista. Atendendo a um pedido da bancada feminina, o tempo mínimo de contribuição para as mulheres foi reduzido de 20 para 15 anos. Já os agentes de segurança pública, como policiais federais e rodoviários federais, ainda são um ponto de interrogação. Mas, segundo o presidente Jair Bolsonaro, devem ficar de fora. Pelo que tudo indica, que chegou ao meu conhecimento, é que essas classes, voltadas para a segurança pública, deverão sair da proposta de emenda à Constituição e compor uma lei complementar, tão logo seja promulgada essa emenda à Constituição. O porta-voz da Presidência da República, general Otávio Rego Barros, reiterou a posição de Bolsonaro. Ele tem preocupação, não de agora, de atender aquelas categorias da área de segurança pública com as quais ele tem uma ligação mais afetiva. E mais do que mais afetiva, ele conhece com profundidade as vicissitudes que essas categorias sofrem. A sessão desta quarta-feira está marcada para começar às 9 da manhã. A expectativa é que o texto base seja aprovado ao longo do dia, depois vão ser analisados os destaques, sugestões de alterações no texto. O governo tenta concluir a votação em primeiro turno ainda hoje. De Brasília, Levi Guimarães. E a segunda votação, Bruno, ainda nessa semana, talvez até mesmo numa sessão no próximo sábado. A expectativa é que hoje a coisa avance, as discussões e votações. Agora, o que é interessante dessa discussão toda é que o Rodrigo Maia, desde o início, tentou ser o protagonista dessa história, inclusive acusando o governo de não se mobilizar de forma adequada para obter apoio ali. E ele, Rodrigo Maia, seria a peça fundamental para unir o parlamento em torno da aprovação. Agora, obviamente, o Rodrigo Maia vai tentar, ao aprovar ou ao conseguir a aprovação, tentar ficar com todos os bônus sem ficar com algum ônus dessa relação com o governo. Agora, tem um problema, porque passando essa reforma, isso é obviamente uma vitória do governo. Agora vamos ver aí se o Rodrigo Maia, mesmo passando a aprovação, mesmo passando essa reforma sendo aprovada, se ele vai conseguir capitalizar em parte, pelo menos, essa aprovação, já que o governo, como é o propositor dessa reforma e também, de alguma maneira, com seus ministros, etc., especialmente o Paulo Guedes, fez uma força, por mais que não tenha sido uma articulação muito bem feita dentro do parlamento, vamos ver se o Rodrigo Maia conseguirá, passando a reforma, também capitalizar em cima dessa aprovação. Josias. Eu acho que esse é um ponto importante. O Rodrigo Maia, de fato, teve um protagonismo grande, porque o governo hoje, por exemplo, o governo tem 2 articuladores. É o Onyx Lorenzoni, que está de saída da articulação, mas continua lá, e o general
Luiz Eduardo Ramos. Quem tem 2 articuladores não tem nenhuma articulação. Isso facilitou a participação, o protagonismo de Rodrigo Maia. O que vai ocorrer agora, depois da aprovação da reforma da Previdência, é que os parlamentares passarão a cobrar do governo, eles que foram imprensados pelo governo, agora passarão a cobrar resultados econômicos do governo. Esse é o discurso que se ouve no Congresso. Evidentemente, esses resultados não virão rapidamente, porque não depende apenas da reforma da Previdência, isso é um primeiro passo, há outras reformas por realizar. Então vai ficar esse jogo ali, um cobrando do outro, e essa relação de atrito, de conflito, de confronto, é a relação que o Jair Bolsonaro inaugurou e não há sinal de que modifique. Nós vamos passar aí 4 anos nesse tipo de relacionamento. Se ambos produzirem, como agora estão produzindo, melhor para o país. Então que briguem lá entre eles, mas que entreguem a mercadoria. Como cientista político, eu estou muito curioso para saber qual vai ser o desenrolar desse novo tipo de negociação entre poder executivo e poder legislativo. Talvez o presidente Jair Bolsonaro seja aquele presidente que, no período republicano, deixe o Congresso funcionar de forma mais solta do que qualquer outro. E uma reclamação muito regular e consistente que havia era justamente o tipo de negociação que era feita entre o Poder Executivo Federal e o Legislativo, né? E essa negociação foi definida pelo cientista político Sérgio Abranches como o presidencialismo de coalizão, que foi muito criticado durante todo o tempo em que vigorou. Então, essa relação em que o Legislativo passa a ter um protagonismo maior tem provocado, inclusive, uma busca por identidade por parte do parlamento. E esse protagonismo eu acho que é até bom, porque aí equilibra de forma mais sólida essa relação entre os dois poderes. Agora, a gente fala muito no Rodrigo Maia, mas tem vários deputados que estão ali trabalhando dentro do Congresso para que essa reforma avance. É claro que quando você tem um líder, especialmente o presidente da Câmara, as atenções acabam sendo concentradas, ainda mais um presidente da Câmara que tenta a todo momento assumir o protagonismo disso. Mas o Partido Novo tem feito um trabalho muito importante e técnico dentro do parlamento para que essa reforma avance, e eu destaco aqui 2 deputados, um que é do Novo, outro não, que é o deputado Marcel Van Hatten e o deputado Paulo Eduardo Martins, que têm sido fundamentais, como outros dentro do parlamento, para que essa votação seja bem sucedida.